Bem, vamos lá, né? Nós temos aí o conteúdo em andamento, só para a gente poder pegar aí o fio condutor. Então, nós falamos sobre as relações de trabalho, falamos sobre o contrato de trabalho, o que caracteriza o contrato de trabalho, quem está de um lado e quem está do outro, né? Então, esse foi o conteúdo que nós vimos na última aula que tivemos. E hoje a gente vai falar sobre a cessação do contrato de trabalho, em que momento, em que condições, né, o que acontece, quais as modificações, como a gente tem feito em todas as outras aulas, com a reforma trabalhista, o que impacta, né, o que trouxe de novidade aí. Mas antes de a gente falar da cessação do contrato, seria bem pertinente, ele é breve, mas é importante que a gente entenda os princípios do direito do trabalho, né? A disciplina é sobre o direito do trabalho. Eu vi que antes da cessação do contrato de trabalho, eu gostaria de retomar esses princípios com vocês, porque ele é fundante para a gente entender a cessação do contrato de trabalho. E a partir da aula seguinte, da próxima aula, nós vamos começar a trazer algumas situações concretas de ação trabalhistas. E para isso, esse princípio será fundamental para a gente poder analisar. E essa vai ser a atividade também que eu vou pedir para vocês na avaliação, né, da P2, então é importante que a gente tenha isso claro, ok? Então, eu vou pôr aqui o primeiro conjunto de slides da noite, e depois a gente vai entrar na questão dos princípios, tá bom? Depois a gente já vai entrar na cessação do contrato. Mas primeiro vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só mudar meu formato aqui. O formato de destaque. Não deu aqui a apresentação dos slides, vamos voltar aqui. Compartilhar. Aí, agora sim. Então, veja só. Então, já fui na cessação de contrato, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Isso é depois. Isso. Então, vamos lá, né? Então, quando a disciplina do direito do trabalho, né, ela foi implantada, ela tem um para quê, né? Todas essas relações de trabalho sempre causou, né, desde que esse sistema que nós vivemos até hoje, né, estruturado no capitalismo, né, nessa proposta nova de vigência, né, do nosso país e de diversos países do mundo. Então, essas relações de trabalho sempre tiveram muitos conflitos. E com a estruturação dos direitos, né, e a estruturação da área jurídica, então, entre o direito penal, o direito civil, o direito tributário, né, o direito da criança e adolescente, o direito da família, então também foi estruturado o direito do trabalho. E o direito do trabalho, ele está fincado em alguns princípios, assim como todos os ramos do direito. Então, o direito do trabalho, então, é um conjunto de princípios, regras e instituições atinentes, então, à relação do trabalho subordinado e situações análogas, visando, então, assegurar melhores condições de trabalhos e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhes são destinadas. Então, aqui eu já queria chamar a atenção de vocês. O direito do trabalho,
ele fala dessas relações, né, da relação do trabalho subordinado, mas na sequência fala, visando assegurar melhores condições de trabalhos e sociais ao trabalhador. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender por que a gente, quando vai uma ação para o Ministério do Trabalho, é garantido que o trabalhador vai sair com algum tipo de vantagem. E isso é verdade, porque ele foi estruturado para isso. Né? É sempre entendido que o lado mais frágil é o lado do trabalhador. Então, não tem como ser diferente, a não ser que a gente mude os princípios do direito do trabalho. Então, ele sempre vai olhar o lado mais frágil. Foi dessa forma que ele foi estruturado. Foi dessa forma que o Estado, ao organizar isso, sentiu que era essa a demanda, né? E o que são princípios, né? Se uma área do direito, uma lei, uma política pública, enfim, se ela é respaldada em princípio, o que vem a ser, então, esse princípio? A gente diz que sempre é algo que a gente tem que buscar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de princípios éticos. Então, é algo que nos fundamenta no nosso exercício profissional, no nosso exercício enquanto cidadãos. Então, os princípios são essas ideias fundamentais, né, no caso do direito do trabalho, sobre a organização jurídica de uma comunidade emanada na consciência social, que cumpre funções fundamentadoras, interpretativas e supletivas a respeito do seu total ordenamento jurídico. Então, os princípios no campo do direito do trabalho são a base, a fundamentação, a diretriz que deve ser seguida para a interpretação da norma trabalhista. Então, portanto, no campo do direito do trabalho, os princípios exercem papel fundamental, dando aos dispositivos legais uma interpretação muitas vezes diversa daquela que seria natural de sua simples leitura. Nós vamos olhar daqui a pouco cada princípio e vem nessa perspectiva mesmo. Sempre quando a gente fala de normas jurídicas, ela está presente naquela norma jurídica a sua interpretação. Então, por isso que a gente vê muitas vezes a mesma lei sendo utilizada de formas diferentes. Então, quem já viu um processo né, na área jurídica vai entender isso, porque a gente tem lá o promotor apresentando a partir de que fundamentos que ele está trazendo aquela demanda e, portanto, trazendo aquela acusação das partes, né, de uma das partes, aí vem um advogado de defesa, que vai pegar os mesmos princípios legais, a mesma norma jurídica, mas ele apresenta a sua interpretação e traz os diversos autores, traz a jurisprudência, e aí apresenta, então, os seus argumentos. Então, por isso que diz que, muitas vezes, ela é diversa daquela que seria natural de sua simples leitura, né? Porque o profissional do direito vai analisar aquela lei e vai apresentar os seus argumentos. E aí, mediante esses dois argumentos, esses dois levantamentos de dados e de fundamentação da lei e em cima dos fatos ocorridos, é o que o juiz, então, vai dar sua sentença. E também vai fundamentar a partir da análise dele daquela lei. Ok? Então, veja, no direito do trabalho, um dos princípios é a irrenunciabilidade de direitos. Então, irrenunciabilidade a grosso modo, depois a gente vai ler aqui para detalhar, mas é o seguinte: o trabalhador não pode renunciar dos seus direitos. O direito conquistado, ele não pode ser desprezado nas relações de trabalho. Veja, então, esse princípio ele foi consagrado nos artigos 9º e 468 da CLT, e este princípio visa
proteção do trabalhador. Então, visa a proteção do trabalhador e é a base do contrato de trabalho. Então, do princípio da irrenunciabilidade de direito decorre a mais marcante peculiaridade do direito do trabalho brasileiro, que é a ausência quase total de autonomia da vontade quando se trata do trabalhador. Por exemplo, né, não pode o empregado optar por não ter anotado na sua carteira de trabalho para não sofrer desconto do INSS. Por exemplo, ele chega e fala assim, olha, acho que eu não vou querer registro na carteira, não, porque como vai ser descontado a minha parcela, a minha porcentagem do INSS, então acho que eu não quero ser registrado, não, né? Porque a Previdência Social, ela é uma lei, é uma definição, a gente ela não é optativa, né? Na medida que a gente tem registro em carteira, vai ser descontado a parcela que nos cabe da Previdência Social, não é optativo. Assim como para a parte do patrão, né? A parte da contribuição patronal, não tem como o patrão falar, não vou pagar essa parte do INSS, não. Então, não tem como renunciar a isso. É um direito garantido na lei, e as pessoas, na medida que eles vão ser registrados em carteira, isso vai ser cobrado, e é um direito do trabalhador. Então, mesmo que acordado entre o empregador e o empregado, o empregador seria intimado a pagar as cotas previdenciárias caso sofresse uma fiscalização, independentemente daquilo que havia acordado pelo empregado, por se tratar de uma norma cogente, cuja observância é obrigatória. Então, isso a gente está dando exemplo da Previdência Social, mas todos os demais direitos também. Seja da questão do salário família, seja as férias. Vou imaginar que o trabalhador diga assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo um excesso de trabalho, então eu não vou tirar férias esse ano, né? Isso é irrenunciável. Ele pode até negociar uma outra data, ele pode vender uma parte das férias dele, como a gente viu nas aulas anteriores, mas ele não pode abrir mão dos seus direitos. Hora extra, a mesma coisa, pode-se pensar em banco de horas, mas também tem toda uma regra, né, para ela ser cumprida. Então, caso haja uma fiscalização, o empregador vai ser, né, punido por aquilo, ele vai ter que pagar aquilo com algum tipo de multa, né, tá bom? Então, este é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Não adianta dizer, combinei com o empregado, ele não quis, por isso que eu não estou pagando, né, não pode, tá bom? Esse é o princípio do direito. Então, por que não pode? Como que ele vai descobrir? Olha, enquanto aquela relação de trabalho, por isso que a gente está discutindo os princípios antes de falar da cessação do contrato. Às vezes, o patrão também não quer fazer o registro em carteira, né? Às vezes, uma situação ali provisória que fica meio definitivo, mas acontece que na hora da cessação do contrato, depois pode abrir um processo, né? Então, o funcionário tem um prazo, né, de entrada com o processo, ele pode, inclusive, reivindicar isso enquanto está trabalhando. Lógico que corre o risco de ser demitido exatamente porque foi reivindicar esses direitos. Mas, em geral, tudo isso é cobrado depois que a pessoa sai da empresa. Então, ou por pedido dele, o pedido de demissão, ou por uma demissão. Então, ele vai entrar com uma ação trabalhista, e aí ele vai ter o direito de receber o valor total correspondente. Por exemplo, a pessoa que não é registrada, ela muitas vezes também não recebe 1/3 do salário, né, na hora que tira férias, muitas vezes não é pago devidamente a questão do 13º. Então, todos os benefícios, todos os direitos conquistados que ele deixou de ter, então vai ser pago depois naquela ação trabalhista, ok? Outro princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, parte do princípio que a pessoa que vai ser registrada,
ela vai ter uma continuidade da relação de emprego, ela não precisa toda hora dizer anualmente que ela quer continuar naquela empresa, né? Fico me lembrando aqui essa questão do teste de vida, né? Eu acompanho a minha mãe, que tem 89 anos, então todo ano ela tem que ir lá falar que ainda ela está viva, para receber a aposentadoria dela, né? Então, no contrato de trabalho não é assim. Todo ano a gente tem que ficar falando assim, não, esse ano eu quero continuar trabalhando, né? Não é dessa forma. Então, a não ser nas situações de contrato com prazo determinado, como a gente viu na aula passada, aí sim, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Esse princípio está presente nos artigos 10 e 448 da CLT, que trata, respectivamente, das alterações na estrutura da empresa e na mudança de sua propriedade, que não irão afetar os direitos adquiridos e o contrato de trabalho. Então, aqui é uma das hipóteses. Mudou o dono da empresa, né? Teve uma alteração aí no comando da empresa, na estrutura da empresa, então ela foi vendida ou a empresa foi fundida com outras, o direito do contrato o trabalhador não perde. Então, aquele contrato é transferido, né, todos os seus direitos da mesma forma. Então, há esta garantia em relação à continuidade daquela relação de emprego, mesmo que o patrão seja outro. A lei protege o trabalhador com a garantia de continuidade do seu contrato de trabalho e das condições do mesmo, independente da venda, da fusão, da incorporação ou qualquer outra alteração no controle da empresa em que trabalha. Existe também o contrato por prazo determinado, né, que a gente viu isso na aula anterior. Então, é aquele contrato por obra certa, né, por tempo limitado. Essa é uma exceção, então, mas é porque é por prazo determinado. Então, termina quando o prazo terminou. Só que ainda mesmo assim existe uma possibilidade de ele ter uma continuidade, né? O limite máximo desse prazo determinado é de 2 anos e pode haver, então, uma renovação que está estabelecido ali no artigo 445 da CLT. Agora, o contrato mais comum de tempo determinado é o contrato de experiência, mas quando cumpre os 90 dias, aí automaticamente o contrato passa por ser por prazo determinado. Então, vamos imaginar que alguém contrate a pessoa e ele vai, não gostou do trabalho, então ele espera, não, vamos deixar ele continuar aí pelo prazo do tempo de experiência, né, do contrato de experiência. Se esqueceu e deixou 91 dias, pronto, já virou um contrato de prazo indeterminado e na hora da demissão tem todos os encargos patronais, enfim, a ser pago igualmente como se fosse não importa quanto tempo que ele passou a ser de prazo indeterminado, né? É isso que a gente tem que ficar aí atento. Senão, pode cessar aquele contrato no período da experiência. Então, o contrato de experiência é o maior exemplo, que é o mais comum, de contrato por prazo determinado, tá bom? Então, este princípio, ele é o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, pode continuar e não precisa a todo momento estar declarando que essa relação vai continuar, nem por parte do empregado, nem por parte do empregador. Outro princípio é da primazia da realidade. Esse princípio é bem interessante e ele é muito utilizado nas ações trabalhistas, porque não basta só o que a pessoa diz, ou o que está registrado no contrato de trabalho, mas sim o que realmente acontece. E se mostra e traz uma testemunha, se dá materialidade àquilo, então aquilo é que vai valer. Então, no direito do trabalho, a força dos documentos escritos é muito relativa, e este sucumbe às evidências que contrariem, que demonstrem que a realidade foi diferente do que estava no papel. Então, não, olha, ele, aqui no contrato, está dizendo que ele faz 8 horas por dia.
Tá, mas aí ele tem uma outra forma de demonstrar que ele não estava fazendo 8 horas por dia, mas 12 horas por dia. E não estava fazendo regime de 12 por 36, que era a folga no dia seguinte, e nem estava ganhando a questão de hora extra, enfim. Então, assim, não vale o que está no papel, mas o que está de fato, se a pessoa tenha materialidade. Um dado interessante para vocês terem claro sobre isso é a nossa tecnologia aí. Já tem sido pauta em ação trabalhista o WhatsApp, porque assim, antes eram os e-mails, né? Os e-mails que se mandava fora do horário de trabalho, e quando você manda um e-mail, quando você responde e-mail, fica ali registrado o horário. E no WhatsApp também. Então, vamos imaginar que a chefia continua mandando mensagem, falando para o funcionário providenciar tal coisa, e isso é à noite, é final de semana, é feriado. Então, se tem aquela forma de dar o print, né? E as pessoas têm usado isso para requerer hora extra, né? Para requerer comprovar que a pessoa estava trabalhando para além das 8 horas. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Vocês como funcionários, como futuros aí gestores de equipe, e também futuros empresários aí. Então, tem que cuidar disso. Não só vocês, mas orientar as pessoas que faz gestão de pessoas, né? Os cargos lá de gerência, de chefia. Então, deles também não fazerem isso, porque isso vai impactar economicamente para a empresa com as ações trabalhistas, né? Então, deu determinado horário, deixa de tratar sobre a questão de trabalho com os funcionários, se este é o caminho de diálogo, né, o WhatsApp, ou que seja e-mail, ou outra forma, tá bom? Porque o que vale é a primazia da realidade. Se a pessoa conseguiu mostrar, demonstrar e deu materialidade, aí isso vai constar no processo e certamente a empresa vai ter que pagar. A relação jurídica definitiva dos fatos define a verdadeira relação jurídica, né? Isso significa que as relações jurídicas trabalhistas se definem pela situação de fato, isto é, pela forma como se realizou a prestação de serviço. Então, é isso que vai fazer valer. E ainda, por conta desses princípios que está na literatura do direito de trabalho, e eles, inclusive, mencionam isso no processo, tendo em vista o princípio da primazia da realidade, o funcionário tal que tinha o contrato, né, oficializado de tantas horas, mas de acordo com esse princípio, e assim vai, eles fundamentam totalmente com os princípios, tá bom? Outro princípio é a prevalência da norma mais benéfica. E aí, este princípio das normas mais benéficas quer dizer, vai nessa perspectiva da proteção do trabalhador e se concretiza em 3 outros princípios, que é indúbio pro operário, né, que é em prol do operário, aplicação das normas mais favorável e a condição mais benéfica. Então, esse princípio da prevalência da norma mais benéfica, ela agrega esses 3 princípios. Eles compõem, né, um conjunto de princípios que vai nessa perspectiva da norma mais benéfica. Então, o indúbio pro operários vai na perspectiva de que sempre que houver dúvidas acerca do alcance ou interpretação de determinada norma, ela deverá ser interpretada favoravelmente ao empregado, que seria a parte mais frágil da relação de emprego. Então, sempre vai olhar aquilo que mais favorece, sempre para o lado do trabalhador. A aplicação da norma mais favorável, então, será aplicada sempre a mais benéfica para o trabalhador, independente de sua posição hierárquica, seja ela decorrente da Constituição Federal ou de um regulamento interno da empresa,
Veja, ela aí, na hora que a gente está falando, né, independente de sua posição hierárquica, não é a posição hierárquica do trabalhador, mas da norma. Então, lógico que o que está constando na Constituição Federal, ela é muito importante, porque a Constituição Federal é a lei-mãe, é a partir daquela Constituição que nasce todas as demais leis. Quando há modificação na Constituição Federal, ela impacta em todas as demais leis. Assim aconteceu com a CLT, né? Quando houve a Constituição de 88, como a gente já tratou nessa disciplina, né? Ela vai impactar e vai trazer mudanças, né, para dentro da CLT. Aqui, o que é a hierarquia é que, se caso tenha dentro do regulamento interno da empresa algo que é mais benéfico ao trabalhador do que a norma constitucional, o regulamento interno, que não é nem lei, é um regulamento interno da empresa, ela vai ser aplicada em detrimento do que está colocado na CLT e na Constituição Federal. Isso sempre na perspectiva se é para favorecer o trabalhador, ok? Então, independente de qual é essa norma, ela vai ser sempre aplicada a mais favorável. E isso, nos argumentos do promotor e do advogado, isso vai ser observado e o juiz, então, define a partir dali. E aí, a condição mais benéfica. Então, traduzirá naquele que se reverter em maior benefício para o empregado. Então, todas esses princípios, ela compõe esse princípio maior, que é a prevalência da norma mais benéfica, ok? Então, esses são os princípios do direito do trabalho. Deixa eu voltar aqui com vocês. Aham, eu tenho uma aqui presente, que bom, Ivana. Tudo bem? Boa noite. Pelo menos não estou, a Fabiane também está aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que são vocês duas, né? Tudo bem. De onde vocês pegaram a aula, Ivana e Fabiane, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta em relação a esses princípios que eu apresentei? Se não tem, eu vou seguir em frente, tá bom? Então, nós vamos falar agora da cessação do contrato de trabalho. Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver qual é que é. É esse aqui. Vejam só. Então, nós falamos na aula anterior sobre o contrato de trabalho, né? E agora, então, vamos ver a cessação do contrato de trabalho. E como disse no início da aula, aqueles princípios em relação ao direito do trabalho, ele é fundamental para a gente entender, sobretudo os exercícios que a gente vai fazer com vocês a partir da próxima aula, tá bom? Então, veja, qual é esse conceito? O que é cessação do contrato de trabalho? Então, é o término do contrato de trabalho, né? Acontece quando cessam para o futuro seus efeitos, dissolvendo, portanto, o vínculo empregatício. Então, é o rompimento do contrato de trabalho, que pode ser por vontade do empregado, do empregador, ou por circunstâncias alheias à vontade de ambos. E como é essa situação? Se não é o empregado que quer ir embora, nem o patrão que quer mandar embora, quais seriam essas circunstâncias alheias à vontade de ambos? Por exemplo, a falência da empresa, né? A empresa deixa de existir e o empregador está super chateado com isso, né? Porque, afinal de contas, a empresa dele foi à falência, e o trabalhador que vai perder o emprego. Então, é um tipo de circunstância alheia à vontade de ambos, ok?
Esta matéria, então, sobre a cessação do contrato de trabalho, ela está abrangida pelo capítulo 5, título 4 da CLT. Então, o capítulo 5 todinho vai tratar sobre a cessação do contrato de trabalho. Veja, e como é que pode, então, ser cessado o contrato de trabalho? Por parte do empregador, ele tem duas opções. Ele pode demitir o funcionário sem justa causa ou com justa causa. E a justa causa está lá no artigo 482 da CLT, a gente vai detalhar isso. E por parte do empregado, o empregado ele pode pedir demissão e ele também pode fazer rescisão indireta, nós vamos entender essa rescisão indireta. Ele pode se aposentar e também ele pode vir a óbito, ele vai morrer, então ele vai deixar de ser empregado, né? Não é uma relação, não é um contrato que passa para herdeiros, né? Então também vai cessar o contrato devido à morte, tá? Nós vamos olhar cada uma delas. Quando a pessoa é demitida, então vai haver uma rescisão do contrato de trabalho, então é assinado este termo de rescisão de contrato de trabalho, que é um documento formal que consta dados pessoais do trabalhador, com o nome do pai e mãe, até por causa da questão de nomes iguais, né? E dados básicos da empresa, como o nome fantasia e razão social. Nesse termo de rescisão de contrato de trabalho, vai constar também informações sobre o contrato, com a data de admissão, a data de desligamento, além do registro de todas as verbas que devem ser pagas por conta da rescisão. E quais são essas verbas na hora que vai ser feita a rescisão, né, daquele contrato? Então, vai se pagar o aviso prévio, que a pessoa pode cumprir ou a empresa vai pagar, porque ele tem direito a 30 dias de aviso prévio, vai pagar as férias e o 13º proporcional, entre outros. Né? Então, se ele já cumpriu, já pagou as férias, né, no sentido assim, já gozou as férias, então, às vezes vai contar dias. O 13º proporcional, vou imaginar, ele vai ser demitido agora foi demitido no mês de outubro. Então, ele tem como referência 10 meses de 13º para ser considerado aí, por isso que é proporcional. Né? E aí, entre outras questões que tiver na política de recursos humanos da empresa, benefícios como assistência médica, auxílio creche, ou auxílio educação, no caso para os pais que têm filhos, né? E o aviso prévio, que é de 30 dias, pode ser concedida, ou se a empresa que está demitindo e não quer que o funcionário fique cumprindo o aviso prévio, então ele vai pagar referente àquele 30 dias, tá bom? Bem, então, a rescisão de contrato de trabalho, ela pode ser sem justa causa, ela pode ser por justa causa, e ela pode ser uma rescisão indireta. Então, vamos entender aí esses diversos tipos. Então, a rescisão de contrato de trabalho é a formalização do fim do vínculo empregatício, ou seja, aponta o término na relação de trabalho por vontade do empregado ou do empregador. Existem muitas causas e classificação para a rescisão do contrato de trabalho, mas as mais praticadas no mercado, além de mostrar os direitos e deveres, tanto da empresa como dos profissionais, são essas aqui, ó. Então, sem justa causa. Então, é de iniciativa por parte do empregador, onde o contratante não tem mais interesse na prestação de serviço do funcionário, e por isso, então, ele decide romper a relação contratual. Então, vai ser mandado embora, mas não tem uma causa, né, por justa causa, que a gente vai entender o que é essa justa causa aqui. A justa causa é quando o empregado comete um ato faltoso, que nós vamos detalhar, está lá no artigo 482 da CLT, de tamanha gravidade que se justifica o rompimento do contrato de trabalho.
E aí alguns direitos não são garantidos para este funcionário, tá bom? A gente vai verificar. Nessa rescisão de contrato por justa causa, o funcionário perde alguns direitos, tá? Afinal de contas, ele fez um ato faltoso. Então, porque isso vai levar ao rompimento do contrato de trabalho. E existe essa rescisão indireta, que vai se dar geralmente quando a empresa, né, a companhia, não cumpre os termos assinados no contrato, ou existe uma sobrecarga do trabalhador. A rescisão indireta, nós vamos ver depois mais para frente, mas ela está relacionada pelo seguinte, por exemplo, contrata uma pessoa para uma função e é dado uma outra função para aquela pessoa, só que ele não dá conta, ele não tem um conhecimento técnico para aquele tipo de atividade. Ou se contratou aquela pessoa sabendo que ele tinha uma restrição física, enfim, alguma dificuldade, e mesmo assim é exigido do trabalhador alguma atividade que a pessoa não consegue dar conta. Por isso que é uma sobrecarga no trabalho, né? E esse tipo de rescisão também acontece quando um funcionário corre risco de vida na profissão ou sofre algum tipo de dano moral. Então, isso vai criar uma situação de rescisão, que é considerada como rescisão indireta, porque não é nem por justa causa e nem sem justa causa, né? Então, é incluído como uma rescisão indireta, tá bom? Vocês que estão na aula, se for tendo alguma dúvida, então, interrompe a fala da professora, vai perguntando. Eu amo aula que a gente possa ir dialogando com o aluno, tá bom? Então, porque às vezes uma pergunta de um aluno esclarece tanta coisa para tanta gente, então não se furtem de abrir o microfone, interromper a professora e perguntar, tá bom? Na outra turma de direito tributário, isso acontece bastante, é mais gostoso a aula dialogada. Rescisão por iniciativa do empregado. Então, quando é por iniciativa do empregado, então é sem justa causa, porque é o empregado que está pedindo demissão. Então, existe, então, portanto, um pedido de demissão. E nesse tipo de rescisão, o funcionário que está pedindo demissão, ele deve cumprir o aviso prévio, a não ser que o empregador abra mão disso, mas ele deve permanecer ali mais 30 dias de aviso prévio, até para poder fazer a passagem da atividade que ele está fazendo, das suas atribuições, para a próxima pessoa que virá, né? Então, ele deve cumprir, sim, o aviso prévio. Como está colocado aqui do lado, o aviso prévio tem duração de 30 dias. E quem está de aviso prévio, ele pode sair do serviço 2 horas antes do horário normal de trabalho, ou ausência por 7 dias corridos, né? Então, ele pode sair mais cedo, ou ele junta aí essa questão de pôr mais dias para poder se liberar antes. A integração ao tempo de serviço, né? Então, os 30 dias de férias vai ainda considerar como tempo de serviço, de férias não, desculpa, de aviso prévio, vai considerar ainda como tempo de serviço. Então, a pessoa pediu demissão dia 31 agora de outubro, então ele vai ficar o mês de novembro todinho cumprindo aviso prévio. Na carteira de trabalho, vai constar o último dia que ele trabalhou, que vai ser no final de novembro. E para todos os outros fins, para fins de previdência social, para fins de aposentadoria, né? Então, esses 30 dias é contado sim. Quem pede demissão não recebe o fundo de garantia por tempo de serviço. E também não recebe os 40% de multa. Só quem é demitido sem justa causa, que a gente vai ver ali, quem é demitido sem justa causa é que vai ter direito a receber o fundo de garantia e a multa referente aos 40% do valor que lhe é devido do fundo de garantia, tá? Porque o FGTS é exatamente isso, fundo de garantia por tempo de serviço.
Ele foi criado para dar esse apoio, essa sustentação àquele trabalhador que está sendo demitido, para ele se manter até ele ter uma nova colocação no mercado de trabalho. Então, se a pessoa está pedindo demissão, então parte do princípio que ele não está precisando desse fundo de garantia por tempo de serviço, porque ele já se organizou para ficar sem o emprego por um tempo, tá? Essa que é a diferença. E também não cabe multa, né, do artigo 477 da CLT. Aí. Podemos seguir. Então, o aviso prévio é uma comunicação de rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, empregador ou empregado. Então, quando é o empregador, ele pode deixar a pessoa cumprir o aviso prévio, como eu falei agora há pouco, ou não. Às vezes ele quer demitir o funcionário, mas também não quer que o funcionário fique mais ali. A gente não pode ser por vários motivos que ele está demitindo aquela pessoa. Então, ele já encerra, ele já demite, mas ele paga esses 30 dias que a pessoa tem direito de aviso prévio, né? Às vezes o empregado está insatisfeito com aquela prestação de serviço, o empregador está insatisfeito com a prestação de serviço do empregado, e ele já tem alguém em vista para aquela função, então ele não vai ficar esperando 30 dias para já pôr a pessoa e já dar conta daquele trabalho, que se ele está mudando, ele não estava satisfeito. Então, em geral, eles pagam os 30 dias, que está na lei, e já libera a pessoa. Então, o aviso prévio é uma comunicação de rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, o empregador ou o empregado, né, que deve extingui-lo por antecedência se estiver obrigado por força da lei. Então, o empregado que pediu demissão também vai ter esse direito, tá bom? O aviso prévio é dado ao empregador quando o mesmo decide rescindir o contrato, assim que o aviso prévio é considerado uma maneira de notificar o empregado ou empregador de sua saída do serviço. O aviso prévio tem por finalidade evitar, então, a surpresa na ruptura de contrato de trabalho, possibilitando, então, ao empregador o preenchimento do cargo vago, ao empregado uma nova colocação no mercado de trabalho, tá bom? Então, o empregador, por alguém que ficou vago ali, que ele precisa, e para o empregado, a possibilidade de se recolocar no mercado de trabalho. Por isso que foi criada essa prerrogativa do aviso prévio. E na lei de 2011, que é a lei 12.506, prevê que o trabalhador, com até 1 ano de emprego, que for dispensado sem justa causa, tem direitos de 30 dias de aviso prévio ou indenização correspondente, sendo que este tempo será aumentado em 3 dias para cada ano adicional de serviço prestado, até o limite de 60 dias de acréscimo, ou seja, de 90 dias de aviso prévio no total. Então, isso é algo mais recente, né? O recente a gente fala, né, de 2011, mas é recente, porque quando a gente pensa na CLT, né, uma lei tão antiga, então, foi a partir de 2011 que, então, pode extrapolar os 30 dias, chegando no máximo até 90 dias, tá bom? Do aviso prévio. Quando cumprir o aviso? O aviso surgiu então, pela preocupação do empregado e empregador se programarem para uma possível quebra de contrato, seja para o trabalhador, para que ele busque uma nova posição, ou para a empresa contratar, então, um novo funcionário. E, de acordo com a CLT, né, o artigo 487, quando um contrato não tem prazo de término estipulado, e a intenção de rompimento de alguma das partes, é necessário, então, o aviso com antecedência mínima de 30 dias. E o aviso prévio proporcional, regulamentado por aquela lei que eu já acabei de falar, né, de 2011, é uma garantia prevista ao empregado em caso de dispensa sem justa causa. E ele deve ser concedida na proporção de 30 dias aos empregados com até 1 ano de casa. A partir daí serão acrescidos, né, está repetido aí isso aí, acrescido 3 dias, né, a cada ano, chegando no máximo de 90 dias, tá bom?
O que é a rescisão motivada? Então, que vem a ser a demissão por justa causa. Então, o que é essa justa causa e o que ela causa? Então, o contrato de trabalho, ela cessará por culpa do empregado, quando este comete atos considerados aí justificantes da resolução da relação de empregado, né, da relação de emprego. Então, esse tipo de rescisão, ela atinge tanto os contratos por tempo determinado, quanto por tempo indeterminado. Então, a rescisão pode acontecer tanto para quem tem esse contrato por prazo determinado ou indeterminado. E a rescisão motivada se traduz como um poder do empregador que produz efeitos imediatamente, rompendo o vínculo empregatício. Por isso, não cabe aqui o aviso prévio. E essa modalidade está prevista de maneira geral no artigo 482 da CLT. Então, se a pessoa foi demitida, é algo bastante grave. Então, ele não tem o direito ao aviso prévio, tá bom? Então, vamos ver aí qual é essa situação. Então, nas rescisões por justa causa, é por uma questão de improbidade. Então, o que é improbidade? O empregado, ele vai praticar um ato de improbidade quando age com desonestidade, abuso, malícia, dolo, fraude, má-fé, má conduta no serviço ou fora dele. Então, a jurisprudência inclina-se a configurá-la como um atentado contra o patrimônio do empregador, de terceiros ou de companheiros de trabalho. Olha, nós vamos ver a partir da próxima aula alguns exemplos né, do que seria essa improbidade. Olha, tem várias situações, inclusive a questão do assédio moral, do assédio sexual, tem situações de revelar algum tipo de segredo da empresa, né, de quebrar o compromisso ético com a empresa, mas sempre nessa questão, então, de desonestidade, abuso, malícia, dolo, fraude, má-fé, má conduta no serviço ou fora do serviço, né? Mas nós vamos depois ver casos concretos e vocês vão ter que ver aí quais foram os motivos, por isso que é importante entendê-los, tá bom? Outra questão da rescisão por justa causa é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, configura-se, então, pela carência de pudor ou pelo comportamento que foge o padrão normal, que atinge a confiança do empregador. A incontinência de conduta praticada pelo jogador de futebol, o atleta, esse é um exemplo, né? Em geral, é avaliada com mais rigor e poderá ser configurada mesmo fora das dependências da agremiação. Isso porque uma má alimentação, bebidas, ou poucas horas de sono, ou engordou demais, a questão do peso, podem implicar na inevitável queda de forma física do atleta. Então, essa questão, esse é o exemplo do atleta, né? Mas tem várias outras situações, né, dessa incontinência de conduta ao mau procedimento. Então, estou me lembrando aqui de um processo que eu vi, de um funcionário que ele tinha a função de experimentar o café, era uma empresa de café solúvel. Então, impossível a pessoa ficar tomando café o tempo inteiro, o dia todo, né? Então, o que eles fazem, eles têm todo um equipamento onde ele degusta o café, fica na boca e depois ele gospe, senão o dia inteiro tomando café não dá. Acontece que tinha uma situação de um funcionário que ele, então, começou na questão do alcoolismo, então passou a beber muito. E existe já comprovação que o alcoolista, ele deixa de sentir o gosto das coisas, né? Então, o alcoolista, ele põe mais sal, ele gosta de mais pimenta, ele vai
temperando mais e gosta disso, porque ele passa também a sentir menos o gosto. Então, interferiu na capacidade dele de identificar a qualidade daquele café, né? Então, isso se encaixa nessa incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, não cuidar da sua saúde ou criar algum tipo de vício que atrapalhe o seu fazer profissional, a sua atividade dentro da empresa, ok? Outra questão é a negociação habitual. A negociação habitual é por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Então, caracteriza pela violação do dever de fidelidade do empregado, havendo consentimento tácito ou expresso do empregador, a negociação por conta própria ou alheia não constitui ilícito contratual, nem quebra de dever de fidelidade. Então, a pessoa vai criar essa questão da negociação habitual, mas isso não está acordado, né, com o empregador. Ele vai negociar as questões da empresa externamente, mas isso não está combinado, isso não é a função dele. Isso é muito sério, sobretudo quando se fala de algum tipo de segredo, né, da fórmula de algum produto, e isso é revelado fora. Então, isso é uma situação que vai causar rescisão por justa causa. E isso sempre com comprovação, tá, gente? Sempre tem que ter uma materialidade para poder comprovar e poder atribuir, então, essa rescisão por justa causa. Outra questão é a condenação criminal do empregado. Isso vai caracterizar a justa causa e a impossibilidade do empregado continuar trabalhando na empresa. Esta falta, na maioria dos casos, é cometida fora do ambiente do trabalho. Pode acontecer também dentro do ambiente do trabalho, mas eu me lembrei agora, por exemplo, o número enorme de feminicídio, né? Então, caso de haver alguma situação fora, de ter matado alguém, furtado, roubado, enfim, sempre vai ter uma condenação criminal no âmbito do direito criminal, do direito penal, né? Mas isso dá justa causa na empresa, tá bom? Então, pode acontecer fora, pode acontecer dentro da empresa também, uma briga entre algum funcionário, e aí criou uma ação e ele foi condenado criminalmente, aí ele tem justa causa. Outra questão, que também tem aquilo, esse está mais claro, mas aquele lá também tem a ver isso, que é a violação do segredo da empresa. Então, infringe o dever de fidelidade que pode configurar-se na violação de patentes, métodos de trabalho, segredos de fabricação, etc. O comportamento assume maior gravidade no caso de segredo ser revelado a concorrentes. Então, uma das causas, então, é essa, violação do segredo da empresa. A outra, embriaguez habitual, que pode acontecer fora do serviço ou dentro do serviço. Então, veja que grave, né? A questão de ser fora da empresa também pode dar justa causa. Porque é a imagem da empresa. Imagine alguém que saia com o uniforme da empresa e todo dia vai até o boteco ou vai até um restaurante, enfim, e vai embora embriagado. Né? Então, está com uniforme. Então, o que acontece fora também impacta dentro da empresa. Então, no primeiro caso, caracteriza-se por uma patologia que pode ser causada por qualquer entorpecente que configura o indivíduo na sua conduta social. E no segundo caso, a embriaguez não precisa ser habitual para ensejar a justa causa, não precisa. Né? Uma situação muito grave que causou por estar embriagado, já é motivo de justa causa, tá? Dentro ou fora da empresa. Fora, quando a cidade é de médio, grande porte, ou uma metrópole, né, como São Paulo,
É muito difícil, né? Porque na hora que ele sai ali, a cidade é tão grande, nem pode causar por aí fora que talvez não tenha um impacto na empresa. Mas numa cidade pequena, isso é muito visto, né? Olha o fulano que trabalha em tal lugar, olha lá como que está, né? Então, isso sim dá uma rescisão por justa causa. O outro motivo é chamado de desídia no desempenho das respectivas funções. Então, se caracteriza pela soma de pequenas faltas, ainda que eventuais, ou seja, é a repetição do fato dos atos faltosos. Então, está aqui, ó, um desenho que é a desídia da justa causa. Então, desempenhar as atividades com preguiça, ter atrasos frequentes, muitas faltas injustificadas e desinteresse pela função são comportamentos considerados dissidiosos, né? O colega ali, um do lado do outro, um está dormindo, com o trabalho crescendo em cima da mesa dele, né? Então, isso fica muito difícil de administrar, de fazer gestão de pessoas quando um não segura direito, né, a peteca, e isso sobra para os demais. Então, isso também dá justa causa e chama, como que é mesmo? Dissídio, né, desidioso, desídio. Então, decídia no desempenho das respectivas funções. Então, como quais são essas práticas, né, que pode causar? Então, é sempre ato de desonestidade, decídia de desempenho das respectivas funções, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, violação de segredos da empresa, embriaguez habitual ou em serviço, incontinência de condutas ou mau procedimento. Só para a gente relembrar todas as situações que podem resultar na demissão por justa causa, tá bom? Aqui ainda continuando, a gente vai encontrar o ato de indisciplina e insubordinação. Lembra o conceito de contrato de trabalho, da questão do trabalho subordinado, né? Então, a gente tem no contrato de trabalho uma subordinação, no mínimo administrativa, não necessariamente uma subordinação técnica, a gente já disse isso em outras aulas. Porque se você tem um conhecimento técnico e você foi contratado, não adianta o chefe falar que é para você fazer isso ou aquilo, porque você foi formado para aquilo e você tem uma ética profissional, uma técnica profissional que você tem que seguir. Então, não precisa ter uma subordinação técnica, mas sempre haverá uma subordinação administrativa, tá? Então, o ato de indisciplina e insubordinação é uma indisciplina e desobediência às ordens gerais relativas à organização interna do estabelecimento e à disciplina do trabalho, uma insubordinação e o descumprimento de uma ordem específica ao empregado. Também vai dar justa causa ao abandono do emprego, né? Veja quanto isso está relacionado, né? O fato da dependência química muitas vezes dá o abandono no emprego, né? A pessoa ele não consegue acordar, né? Os conflitos nas relações familiares, né? Uma briga feia na noite anterior, né? Aí a pessoa não consegue nem se levantar para ir trabalhar no dia seguinte, e isso vai caracterizando aí o abandono no emprego. Mas vamos ver aqui, tem que ser, para caracterizar abandono de emprego, tem que ser mais de 30 dias. Essa questão de não ir no trabalho, com frequência, ela vai se caracterizar mais como desídia, né? Ele não vai indo, vai faltando, vai acumulando trabalho, né? Então, nessa perspectiva. Agora, abandono de emprego é uma falta que pressupõe a existência de dois elementos. Um elemento subjetivo, que se caracteriza pela intenção do empregado de não mais retornar ao trabalho, e é o elemento objetivo, que se configura pela ausência injustificada e prolongada por mais de 30 dias. Então, o abandono do trabalho vai se caracterizar quando ele deixou de ir mais de 30 dias, e aí dá justa causa. Ato lesivo da honra ou da boa fama.
Então, tudo por qualquer meio magoou alguém em sua dignidade é considerado ato lesivo da honra. Já aquilo que expõe outras pessoas ao desprezo de terceiro, a ato lesivo de boa fama, não configura justa causa a agressão do empregado contra colega fora do local de trabalho por motivo exclusivamente pessoal, sem qualquer repercussão na empresa, tá? Tem uma briga, vai lá fora. Mas se isso acontece internamente, é um ato lesivo da honra ou boa fama. Aqui se inclui muito a questão do assédio moral e do assédio sexual dentro da empresa, né? Isso pode, e se fica comprovado, da rescisão por justa causa. Não importa a hierarquia, se é chefia, se é gerente, se é do chão da fábrica, como se diz, né? Vai ser demitido por justa causa, tá bom? A prática reiterada de jogo de azar. Então, essa prática constitui contravenção penal e, assim como o alcoolismo, pode incidir negativamente na vida funcional do empregado, né? Ele se caracteriza como uma ofensa física. Então, pode ser lá dentro, fazer apostas, né, com a questão do jogo de azar, ou isso impactar, né? As pessoas têm tanto vício em relação aos jogos de azar que interfere no fazer profissional dentro da empresa, tá bom? Bem, posto isso, existem outros casos que caracterizam a justa causa e que estão lá estabelecidos no 482. Veja que motivo para justa causa não falta, né? Então, são eles, né? Quando for ferroviário, caso se recuse a executar sem justificativa, serviço suplementar. Quando for menor aprendiz, com falta disciplinar grave ou ausência injustificada à escola que implique a perda do ano letivo. Então, o programa Jovem Aprendiz, né, aqui está errado, menor aprendiz ainda, mas é porque a CLT ainda trata dessa forma, né? Hoje se chama Programa Jovem Aprendiz, porque essa palavra menor já está excluída. O Programa Jovem Aprendiz, ele está vinculado, está condicionado ao jovem, né, o adolescente ou jovem estar estudando. Então, caso ele deixe de ir na escola ou ele perde aquele ano letivo, ele também vai ser demitido por justa causa, tá bom? O bancário, justa causa por falta contumaz de pagamento de dívida legalmente exigíveis. O que é isso? Quem trabalha em banco, eles monitoram muito qual é a condição econômica da pessoa. Se aquela pessoa que trabalha no banco fica com muitas dívidas em âmbito pessoal, ele não permanece dentro da empresa, porque, sabe aquela história assim? Ele está no banco, as pessoas que ele está devendo, toda hora está lá no banco, e também uma pessoa que está em muitas dívidas, mexendo ali com dinheiro, é um atrativo, né? É algo que está ali, então, ele é chamado, ele é, inclusive, favorecido para ele fazer algum tipo de empréstimo para liquidar suas dívidas, mas, em geral, se ele não consegue fazer isso, ele é demitido por justa causa. Outra questão é a segurança e saúde do trabalhador, no trabalho, desculpa. Constitui, então, justa causa a inobservância das regras de segurança e saúde no trabalho e o não uso dos EPIs, né, que é os equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa. Este é um exemplo bem típico agora no período da pandemia, né? Alguém se recusar a usar as máscaras e os óculos, enfim, dependendo de que área que a pessoa trabalha, dá justa causa, até porque se ele for contaminado, também vai dar ação trabalhista da empresa não ter, ele pode acusar a empresa de não ter fornecido os EPIs. Isso na área da saúde, mas vamos imaginar um operário que trabalha com solda. Então, ele se recusa a usar aqueles óculos, né, as luvas, aí isso atrapalha, isso não rende,
Não, não pode. Ele vai dar justa causa se caso ele não queira, né, seguir as normas de segurança e saúde do trabalho. E, por fim, o abuso do direito de greve. Está garantido na CLT o direito à greve, mas o abuso, a palavra abuso vem muito nessa questão do exagero, né, da quantidade grande. Então, assim, a toda hora está fazendo greve, a toda hora, então isso pode dar justa causa, tá? Está previsto na lei. Bem, então vamos lá. Na rescisão imotivada, o que é essa rescisão imotivada? Deixa eu ver só aqui as horas e quantos slides ainda faltam. Só para ver se eu entro em outro. Não dá para terminar assim. Rescisão, então, imotivada. Então, ela pode ser classificada em dispensa ou despedida do empregado pelo empregador sem justa causa. Então, tudo com justa causa a gente viu até agora. Então, essa questão da rescisão imotivada, então não tem um motivo de justa causa para mandar, o empregador ele põe fim unilateralmente ao contrato de trabalho. Porém, será necessário, então, o cumprimento de algumas obrigações por parte dele. Ele vai conceder o aviso prévio e o pagamento de 40% da indenização do saldo da conta vinculada no fundo de garantia. E também a demissão do empregado promovida por ele próprio, sem justa causa, havendo, então, diante de um caso de rescisão unilateral. Aqui, nós vamos repetir lá de novo, mas é assim, aqui é o empregado que acaba saindo, né? Ocorrerá, então, a cessação do contrato de trabalho a pedido do empregado, sem justa causa. Assim, serão devidos a ele o 13º salário, salário família, férias, saldo de salário adicional, gratificação, multa de atraso de pagamento de verbas rescisórias. Haverá o desconto do valor referente ao aviso prévio, caso este não seja dado, mas não será devido ao empregado demissionário a indenização dos 40% de fundo de garantia. Então, ele tem todos esses outros direitos, né, na hora de pedir demissão, se faz todo o processo de rescisão. Mas ele não vai receber a multa, né, de 40% do fundo de garantia, tá bom? E existe a rescisão indireta. A rescisão indireta são esses itens aqui que eu vou mencionar e depois a gente vai olhar com calma cada um deles, que é a exigência de serviço superior às forças do empregado, a exigência de serviços defesos por lei, a exigência de serviços contrário aos bons costumes ou alheio ao contrato, ou um rigor excessivo. Então, pode ser a rescisão por iniciativa do empregado e é chamado de rescisão indireta, porque não é nem justa causa, né, porque não está sendo demitido, mas ele também não está por um livre e espontânea vontade, assim, eu quero sair da empresa. São situações mais específicas. Então, ocorre quando o contrato de trabalho cessa por culpa do empregador, né, conforme está no artigo 483 da CLT. Nesses casos, não se opera a rescisão do ato unilateral de nenhuma das partes, e para que ocorra a resolução do contrato, será necessário, então, uma intervenção judicial de acordo com o caso e o afastamento do empregado. Apenas na hipótese de rescisão indireta, consagrada na linha D e G do artigo 483 da CLT, que dizem respeito, respectivamente, ao descumprimento de obrigações contratuais e à redução de trabalho, sendo este por peça ou tarefa, o empregado poderá optar por permanecer ou não trabalhando ou postular em juízo rescisão indireta. Afora este permissivo legal, nas demais situações, o empregado, ao alegar despedida indireta, que envolve incompatibilidade pessoal com o empregador ou seus prepostos, né, ofensa física ou da honra, deverá se afastar do serviço, comunicando o fato na petição inicial.
Então, veja, nessa rescisão indireta, há algumas hipóteses que vão ensejar essa rescisão indireta. Por exemplo, no caso de ser exigido de um vigia serviços de computação. Então, estar-se-ia diante da exigência de serviço superior às suas qualificações e alheias ao contrato do trabalho. Né? Neste caso, o empregador teria dado motivo para que o empregado considerasse desfeito o contrato de trabalho. Então, fazer uma exigência de alguém sem ele ter a qualificação para aquilo. Na hipótese de um menor de 18 anos ser submetido a uma atividade insalubre, por exemplo. Então, estar-se-ia diante da possibilidade de rescisão indireta, pois o menor é defendido por lei, né, conforme a Constituição Federal aí de 88. E um empregado que trabalha na indústria de confecção de roupa e ganha por peça produzida, tem a sua produtividade diminuída e um salário reduzido porque o empregador diminuiu a quantidade de matéria-prima enviada necessária para a produção das peças. Então, nesse caso, o trabalhador poderá pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele não tem condições de trabalhar, porque ele não tem o produto para fazer. Então, aí ele pede esse contrato, né, essa rescisão contratual chamada indireto. Outra questão que vai haver uma cessação do contrato de trabalho é a aposentadoria ou a invalidez. Então, a aposentadoria sempre é por idade, por tempo de serviço ou por invalidez. Então, a legislação previdenciária, ela dispõe que a aposentadoria por idade e por tempo de serviço não constitui causa de cessação do contrato de trabalho. Assim, quem se aposentar de acordo com esses critérios não será, né, desligado da empresa, a não ser que opte por isso. O que valeria a hipótese de demissão. Então, a pessoa que se aposentou por causa de tempo de serviço ou por contribuição que ele já deu para a Previdência, né, que são as condições para se aposentar, ele pode continuar trabalhando, a não ser que ele opte, não, agora me aposentei, eu vou sair da empresa, né? Então, aí vai ser um critério dele, ele tem esse direito. Senão, ele pode continuar, ele passa a receber a aposentadoria dele, mas ele continua trabalhando e recebendo o salário dele, tá bom? No caso de aposentadoria compulsória, ou seja, por idade, né, 70 anos para homem, 65 para mulher, ela será requerida pelo empregador e equivalerá à dispensa sem justa causa, tá bom? Então, adquirindo essa idade, ele tem que sair da empresa. A aposentadoria por invalidez poderá ser provisória, o contrato de trabalho ficará suspenso, ou definitiva, e o contrato de trabalho cessará e o trabalhador ficará impedido de trabalhar durante este período, sob pena de perder o benefício. Então, a pessoa pode ficar inválido por um período, então, só suspende o contrato de trabalho até que ele se recupere, ou é definitivo. E existe muito na Previdência Social o que é chamado de reabilitação profissional. Então, a pessoa pode ser realocada do setor, né, que ela trabalha, da função, para contemplar retorno dela e ela continuar trabalhando, tá bom? Para classificar a aposentadoria em provisória ou definitiva, é necessário saber há quanto tempo ela dura. Se mais de 5 anos, ou a aposentadoria será definitiva, se menos de 5 anos, a aposentadoria, então, será provisória. Tá bom? E outras formas de cessação do contrato é o desaparecimento de uma das partes, a morte do empregado, a morte do empregador, se o empregador for uma pessoa física, ou a extinção da empresa. E de mútuo acordo das partes, a possibilidade surgiu com a reforma trabalhista e ocorrerá quando houver interesse de ambas as partes em comum acordo com a finalização do contrato de trabalho, empregado e o empregador. Então, essa é uma das novidades aí da reforma trabalhista. Não havia esse mútuo acordo das partes, das pessoas combinarem que vai haver, então, essa cessação do contrato, tá bom?
Até a reforma trabalhista, era isso tudo que a gente falou, mas agora existe, então, essa modalidade que chama mútuo acordo das partes. Outra forma de cessar o contrato de trabalho é a morte. Então, a morte do empregado se insere na hipótese da extinção contratual, porque a relação de emprego requer pessoalidade, lembram disso? Então, é aquela pessoa que foi contratada para prestar o serviço, e não tendo mais aquela pessoa, então, a cessação do contrato. Assim sendo, por exemplo, não podem ser os herdeiros assumirem a função laboral. Então, a pessoa vai, né, com a morte do empregado, ela vai ter aí quem vai receber o que ela tem de direito pelos anos trabalhados, né? Então, vai ser os herdeiros. Então, vai receber o fundo de garantia, o 13º, salário família, férias, saldo de salário, adicionais, gratificações, eventual, né, multa por atraso de pagamento das verbas rescisórias. Então, quem vai receber é um dos herdeiros. Começa, se é homem, é a esposa, se a esposa é o marido, e depois vem aí os filhos. E agora, na parte final da aula, a gente vem trazendo, então, a extinção do contrato de trabalho por comum acordo. Então, como que era? Não existia previsão de extinção do contrato de trabalho por comum acordo. Isto é, na prática, ou o empregado pede demissão, ou a empresa dispensa, ou ainda fazem acordo para dispensa à margem da lei. E agora? O contrato de trabalho ganhou uma nova forma de extinção, qual seja por comum acordo entre o empregado e o empregador. Nesse caso, o empregado receberá pela metade do valor do aviso prévio, e também metade da multa de 40% do fundo de garantia, e receberá todas as demais verbas trabalhistas, e poderá movimentar até 80% do saldo do fundo de garantia. No entanto, não terá direito ao acesso ao seguro-desemprego, pois este só é devido no caso de desemprego involuntário, tá bom? Então, quem tem direito ao salário-desemprego é quando ele é demitido. E como é um comum acordo, ele deixa de ter esse direito. Então, é isso que é novidade, sobretudo na reforma trabalhista. Demissões, como era antes. As regras atuais exigem a homologação pelo sindicato. Nas dispensas sem justa causa, os empregados com mais de 1 ano de casa, bem como exigem negociação coletiva para as demissões em massa. E como que ficou? Não há mais necessidade de homologação pelo sindicato das dispensas sem justa causa, nem haverá necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa. Olha, isso nós vamos trazer na próxima aula, está sendo um nó, porque assim, sobretudo empresas que faz a terceirização de trabalhos de manutenção, de limpeza das empresas, eles são demitidos, e não precisam ir mais no sindicato, então eles fazem ali, a pessoa assina que demitiu e fala, olha, seu pagamento vai tá lá na tua conta no dia tal, e não está. Aí reclama para quem, né? E quando acontecia isso no sindicato, já não dava para ser assim, porque ele já tinha que trazer, na hora da rescisão, o depósito na conta das pessoas, né? E toda a conferência se aquela rescisão estava correta, né? E hoje já se faz dentro da empresa sem o sindicato e as pessoas ficam ali, né? Vou ver se eu recupero uma reportagem que eu vi e trazer para vocês na próxima. Ok, minha gente? Puxamos o negócio aí hoje, porque a gente precisava caminhar. Deixa eu voltar aqui. Ivana tem alguma pergunta? Márcia, agora está mais povoado aqui. No finalzinho da aula, o povo foi chegando. Tudo bem. Querem fazer alguma pergunta da aula dada? Está tranquilo, então a gente vai encerrando aqui. Amanhã cedo eu já posto essa aula para vocês. E quem não pôde assistir desde o começo, eu sugiro que assista,
porque nós vamos começar a fazer atividade em sala de aula, e vou dar prazo para vocês fazerem, eu vou começar a trazer situações concretas, porque agora todo o conceito está dado, né? Os princípios, o que é o contrato, o que é a rescisão do contrato, tá bom? Então, agora a gente vai trazer algumas situações concretas para a gente poder analisar juntos, tá? Então, boa noite para vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.